Quais os frutos inevitáveis do pós-lapsarianismo? Autoengano, hipocrisia e fuga pela tangente. Eu sou Ezequiel Gomes e eu convido você hoje a refletir sobre o tema do pós-lapsarianismo e das suas inevitáveis consequências em termos de doutrina. As ideias têm consequências, elas levam a alguma implicação prática na realidade, na vida. A gente não vive simplesmente no mundo das ideias. E eu queria conversar um pouco então hoje sobre essas implicações práticas inevitáveis como frutos do pensamento pós-lapsariano. Mas o que é esse bicho aí, né? Pós-lapsarianismo. Bom, o pós-lapsarianismo é uma vertente da cristologia, especialmente dentro de um contexto adventista do sétimo dia, que é, obviamente, a comunidade dentro da qual eu me dedico um pouquinho mais por eu ser adventista. Então, alguns adventistas têm a ideia de que Cristo ele teve uma natureza humana pós-queda, igualzinha à natureza humana de todos os homens após a queda de Adão, mas ele não teve pecado. Basicamente, o pós-lapsarianismo é esta ideia, tá bom? Só que assim, esta ideia, ela cria ou gera várias conclusões teóricas, e ela afeta inúmeras doutrinas e etc. Mas eu vou colocar aqui brevemente para vocês algumas poucas dessas conclusões a que o pós-lapsarianismo conduz. Então, a ideia é que Jesus tinha uma natureza idêntica à de todos os outros homens após a queda, mas ele escolheu não pecar. Aqui o pecado ele é designado unicamente como uma escolha de transgressão da lei de Deus. Quem escolhe não transgredir a lei de Deus não peca. Jesus fez essa escolha em todos os momentos da sua vida em absoluto, por isso ele nunca pecou, e diferentemente dos outros homens que em algum momento fizeram uma escolha pecaminosa e são diferentes de Jesus por serem pecadores. Então a diferença entre Jesus e os outros homens não tem a ver com a natureza humana, mas tem a ver com as escolhas humanas, ok? Basicamente é isso. Uma das conclusões importantes desta ideia é que o ser humano, na sua natureza, não necessita inevitavelmente ser um pecador ou escolher o pecado. A natureza humana não implica em pecado inevitável, ok? O pecado ele acontece pela escolha, mas a escolha não pode ser obrigatória, inevitável, senão ela perde a característica de escolha, ok? Então esta é a ideia. Ser humano ou ser um ser humano não implica em ser inevitavelmente pecador, a menos que você escolha assim ser. E se escolher não ser, precisa ter a capacidade de não ser, senão o pecado deixa de ser uma escolha, perde o seu caráter de ser. O ser humano perde a capacidade de ser responsabilizado pelo pecado se o pecado deixar de ser uma escolha e for algo que flui da natureza essencial do ser humano e etc, tá bom? E aí, a conclusão mais importante desse sistema todo de pensamento é que o fato de Jesus ter vivido sem pecar, numa natureza pecaminosa, igual a de todos os outros homens após a queda, garante que os demais homens que não são Cristo também podem viver sem pecar. A sua própria natureza humana não é impeditiva para este objetivo ou esta consecução, ok? Então, a ideia é, assim como Jesus ele viveu numa natureza humana e escolheu não pecar, nós, os outros seres humanos, com a nossa natureza humana, podemos escolher não pecar, e assim fazendo essa escolha, conseguiremos assim fazer, ou conseguimos assim fazer, e aí existe um pouco de uma divisão dentro do pós-lapsarianismo. Se isso já é uma realidade presente hoje, ou para todo mundo que se converte verdadeiramente, a vida sem pecado já se torna uma realidade, ou se
isso vai ser uma coisa a acontecer no futuro, especialmente no contexto do fechamento da porta da graça e coisas dessa natureza, tá bom? Agora, uma ideia dessa natureza acaba chamando a atenção e gera discussões entre as pessoas e tal, e aí existe um confronto com os pós-lapsarianos. Não vou dizer nem que é um confronto em termos de brigar, bater, xingar, fazer o mal, não isso. O confronto é o seguinte: poxa pessoal, e aí? Como é que isso funciona para vocês na prática? Vocês que creem nisso. Vocês já vivem sem pecar, mesmo tendo a natureza pecaminosa de vocês, para que vocês então possam ensinar e pregar ao mundo que a natureza pecaminosa não impede o homem de guardar a lei e ser perfeito, e etc, etc, etc. E quando a gente faz esse confronto, a gente começa a ver os frutos inevitáveis do pós-lapsarianismo, tá bom? Então assim, eu vou falar especialmente dos 3 mais comuns frutos desta ideia. E o primeiro desses frutos é o auto-engano. Você vai perguntar para o pós-lapsariano, e aí, então isso aí é a verdade? Como é que você vive essa verdade? Ele vai dizer, sim, realmente o pós-lapsarianismo é a verdade de Deus, o pecado é uma coisa do passado na vida de quem se converte verdadeiramente, eu sou convertido, eu não peco. Eu não vivo mais em transgressão da lei de Deus, eu escolho não transgredir e não escolho transgredir e etc. Agora sim, eu preciso dizer para você que esse grupo dos autoenganados nesses termos, ele é bastante pequeno. Mas ele existe. Eu tenho entrado em contato com essa discussão há muito tempo e é muito difícil você encontrar um pós-lapsariano que defende essa ideia e que diga, eu não peco, realmente o pecado é coisa do passado, depois da conversão, etc, etc, etc. Mas eu conheço, vou dar o nome de um, por exemplo, Márcio. Eu poderia dar o sobrenome dele também, mas eu não vou dar porque eu não quero expor a pessoa e nem divulgar o pensamento da pessoa. Mas o senhor Márcio, ele vive aí nos posts do Facebook sobre essa polêmica aí, essa discussão, foi ensinando essas coisas que realmente o pós-lapsarianismo é a verdade, o pecado é uma coisa superada para o cristão verdadeiramente convertido, e ele chega a afirmar, eu sou verdadeiramente convertido, eu não peco, eu não sou escravo do pecado, eu guardo a lei de Deus e etc, ok? Agora, para você avaliar a sua própria condição espiritual e etc, e o próprio mundo e a realidade desta forma, você tem que fazer isso de uma forma extremamente superficial, né? A sua noção de pecado, a sua noção de salvação, a sua noção de perfeição, elas naturalmente não vão ser muito profundas, tipo assim, não, viver sem pecar é viver em amor absoluto, paz absoluta, obediência absoluta, tudo assim num nível acima da humanidade, obviamente. Quem pensa desta maneira não vai ter conceitos e visões tão amplas das questões, porque aí, obviamente, vai se ver em maus lençóis para justificar porque que crê que eu já atingi esta situação, desse amor absoluto, paz absoluta, obediência absoluta, tudo absoluto e acima da humanidade, tá? Então esse grupo, com esse auto-engano específico, ele existe, mas ele é bastante pequeno, eu preciso dizer para você, tá? Agora, além do auto-engano, existe um outro fruto do pós-lapsarianismo, que é um pouco mais comum, que eu vou chamar de hipocrisia. É a turma que diz o seguinte, não, eu ainda não vivo sem pecar à altura desta mensagem a qual eu creio e a qual eu prego. Mas eu estou me esforçando. E isso não muda a verdade. O fato de eu não conseguir viver sem pecar não muda o fato de que a verdade é que o ser humano é capaz de viver sem pecar. E se eu não consigo hoje, porque eu ainda tenho lutas, dificuldades, problemas, eu vou me esforçar, eu vou continuar me esforçando, e um dia eu creio que pelo poder de Deus, pela graça de Deus, não pelos meus méritos, não por minhas obras, eu vou conseguir viver sem pecar no futuro, seja o futuro breve, o futuro um pouco mais distante, eu luto, eu não consigo, mas essa é a verdade de Deus.
Bom, esse grupo já é um grupo bem mais substancial dentro do pós-lapsarianismo. Muita gente crê nisso e se expressa desta forma. A verdade de Deus é que o ser humano pode viver sem pecar, porque tem uma natureza pecaminosa, mas isso não impede, porque Cristo também teve, isso não impediu ele de etc, e etc. Toda essa ideia que eu já expliquei. Agora, creio eu que a hipocrisia nesses termos aí é absolutamente evidente. Por quê? A pessoa prega que é possível viver sem pecar, mas ela não vive o que ela prega. Então, assim, olha, imagine uma pessoa que diz assim, olha, eu prego e eu creio que é possível viver sem pecar, mas eu não vivo sem pecar. É absolutamente incoerente. Seria mais ou menos alguém sair pregando por aí, olha, nós devemos guardar o sábado e nós podemos guardar o sábado, nós temos a capacidade de guardar o sábado. E aí as pessoas viessem para ele e perguntassem, tá, mas você guarda o sábado? Não. Eu ainda não consigo, olha, mas no futuro eu vou guardar o sábado, tá? Mas hoje, nesse momento, eu estou trabalhando no sábado, eu tenho que sustentar minha família, eu não consigo deixar de trabalhar no sábado, nesse momento da minha vida, tá muito complicado, mas isso não muda a verdade de Deus, e eu vou me esforçar, e lá no futuro, seja um futuro breve, um futuro mais longo, eu vou conseguir guardar o sábado. Isso é obviamente uma hipocrisia. Se você diz que é possível guardar o sábado, você deve guardar o sábado, e você não exemplifica a guarda do sábado, você se torna simplesmente um hipócrita que diz na teoria ser possível, algo que você não faz na prática, ou você pede para os outros fazerem algo que você mesmo não faz, e a hipocrisia se torna absolutamente reinante e evidente e explícita numa situação como essa, tá bom? Agora, também eu creio que esse grupo não é o grupo maior entre os pós-lapsarianos. Ele é grande, mas ele não é o grupo maior. O grupo maior é o pessoal da fuga pela tangente. Como que é o pessoal da fuga pela tangente? Eles dizem o seguinte, pensa no exemplo de Jó. Deus declarou que ele era perfeito, se desviava do mal, não sei o que e tal, mas Jó se julgava imperfeito, pecador, meio sem noção, assim e tal, se arrependia no pó e na cinza, falava de coisas maiores do que ele. Seria mais ou menos uma coisa assim. A única pessoa capaz de julgar ou afirmar se eu peco ou não, se eu sou perfeito ou não, é Deus. Isso não é comigo. Eu não sou capaz de opinar sobre esse assunto. Eu não vou dizer que sim nem que não, eu não vou dizer aí eu sou sem pecado, eu sou perfeito, porque isso seria arrogância da minha parte, seria uma presunção, eu não posso dizer isso. Mas eu também não vou sair dizendo aí que eu peco, que eu odeio Deus, que eu sou um rebelde contra Deus. Não. Eu deixo esse julgamento em suspenso. E Deus é que sabe se eu sou perfeito ou não. Isso aí é com Deus. Só Deus pode dizer se eu sou perfeito ou não, se eu parei de pecar ou não, e etc. É o pessoal que foge pela tangente. É interessante isso. Agora, é muito interessante essa fuga, né? Imagine que fosse possível um ser humano ser sem pecado, ser perfeito, mas não ter consciência disso, não se dar conta disso. Tipo assim, ó, eu amo de forma perfeita, eu tenho paz perfeita, os meus relacionamentos são perfeitos em tudo, eu não erro em nada, nas minhas intenções, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, em absolutamente nada. Eu não erro em nada, mas eu não tenho essa consciência, não. Essa consciência não existe em mim. Nossa, inclusive porque eu sou perfeitamente humilde, perfeitamente tudo de bom, né? Mas veja, é absolutamente fantasioso e irreal lidar com as coisas desta forma. Se nós fôssemos absolutamente perfeitos dentro da nossa esfera de existência, em absolutamente tudo, seria absolutamente impossível a gente deixar de ter essa consciência. Tipo assim, eu amo de forma perfeita, eu obedeço
texto de forma perfeita, não existe nenhuma vírgulazinha de mal, egoísmo, maldade, malícia, ou qualquer transgressão, ou qualquer desejo mal, ou qualquer coisa má em mim. Ah, mas eu não tenho consciência disso. Isso é absolutamente falacioso, fantasioso, ridículo. E desta forma a gente vê como é que funciona a questão do pós-lapsarianismo. É uma crença que impõe aos seus adeptos ou o auto-engano, ou a hipocrisia, ou essa coisa de não encarar o dilema de frente e lidar com a realidade tal qual ela é, e aí fica fugindo pela tangente, só Deus sabe, eu não sei, e fica se eximindo de explicar para as pessoas ou explicitar para as pessoas como é que isso funciona na prática. Porque, na verdade, isso não funciona na prática. Essa que é a grande realidade. Mas para não admitir que isso não funciona na realidade, as pessoas se auto-enganam, se tornam hipócritas ou começam a fugir pela tangente quando se vai para a prática. E na prática, obviamente, ninguém vive essa tese da perfeição absoluta, sem pecado, absolutamente sem pecado, na humanidade, enquanto a nossa natureza não é transformada. Agora, eu queria também fazer um alerta para você. A teologia da última geração, eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, o pessoal gostou, comentou, tal, bacana. Ela é um resumo desse engano todo que tenta evitar os erros mais evidentes desta situação e tenta mascarar como verdade as coisas que não são tão evidentes assim. Então, por exemplo, na teologia da última geração, pelo que eu sei, ainda não tem essa ideia de que nós já somos sem pecado hoje, nesse momento, todo mundo que se converte é sem pecado. Não. Isso tem que esperar a última geração, não é você hoje. Se a gente não chegou na última geração ainda, então a gente não pode sair dizendo que hoje já não temos pecado. Então evita o primeiro auto-engano. E aí, coloca toda a hipocrisia ou a fuga pela tangente em suspense, não. Isso ainda não é verdade, eu ainda não consigo, mas na última geração, daqui a pouco, a gente tem que ir construindo a nossa identidade adventista, a nossa fé, a nossa obediência, ensinando nossos filhos. Se nós não formos a geração que vai parar de pecar, os nossos filhos vão ser, ou os nossos netos, ou os nossos bisnetos. No futuro breve, uma geração vai conseguir, porque o mundo já não suporta mais, os sinais da volta de Jesus estão aí, e a gente tem que parar de pecar, e se a nossa geração não conseguir, no máximo daqui 1 ou 2 gerações tem que conseguir. Então a teologia da última geração é uma forma de tentar burlar todo esse problema que eu expliquei aqui para vocês, tentando fazer um certo sentido, mas aí gera todos os outros problemas da teologia da última geração. E, por exemplo, na teologia da última geração, a Bíblia não poderá ser a única regra de fé, prática e doutrina, porque a Bíblia diz que todo mundo peca e a última geração vai ser o povo sem pecado, ok? Agora, também para não deixar de colocar uma questão aqui, como é que se confronta o pós-lapsarianismo pela palavra de Deus? Ou pelos escritos de Ellen White, porque dentro do Adventismo essas duas coisas não deveriam ser confundidas, mas são, e muitas vezes o pós-lapsariano tenta justificar a sua fé pela Bíblia ou pelos escritos de Ellen White. Então a chave que eu dou para vocês em relação a esse assunto é Romanos capítulo 8. Então eu vou ler aqui, Romanos capítulo 8, verso 1 até o verso 8, e a palavra de Deus diz o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bom,
A solução do pós-lapsarianismo é entender que Jesus nunca participou desta carne descrita em Romanos 8. Então, por exemplo, a carne de Jesus não tornava a lei de Deus enferma ou impossível de ser obedecida da parte de Jesus Cristo, tanto que ele obedeceu perfeitamente à lei. A carne de Jesus Cristo não estava com este pendor ou esta inclinação de inimizade contra Deus. Cristo nunca teve inimizade contra Deus. E aí o texto diz, né? O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Jesus nunca teve esse problema de estar em inimizade, de não ser capaz, né, de cumprir a lei de Deus de forma perfeita. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus nunca teve esse problema. Inclusive ele falou, né, sempre faço o que lhe agrada, o que agrada ao Pai. Então fica muito claro e óbvio que Jesus nunca teve esta carne a qual todo mundo já teve um dia e tem que se converter e parar de andar segundo a carne para andar segundo o Espírito. E outra coisa, a vida no espírito em contraposição à carne também não segue esta lógica do auto-engano, do tipo assim, quem está na carne só peca e quem está no espírito não peca. Essa não é a realidade. Paulo mesmo andando em espírito dizia que ele era o principal dos pecadores. Paulo fala em Romanos 7 que ele muitas vezes queria fazer o bem, mas acabava fazendo o mal. O pecado habitava nele. Esse também é um problema que Jesus nunca teve. Então, basicamente, quando você avalia especialmente a doutrina da carne pecaminosa do ser humano em Paulo, você obviamente tem que concluir que Jesus nunca partilhou desta carne pecaminosa. E aí entra o texto-chave, Romanos 8, verso 3. Que Deus enviou seu Filho ao mundo em semelhança de carne pecaminosa. Os pós-lapsarianos fazem uma super confusão sobre a ideia da semelhança da carne pecaminosa e diz que semelhança é igualdade, é igual. Mas obviamente isso não é verdade. Semelhança não é igualdade absoluta. Jesus ele foi o mais parecido possível com os homens de carne pecaminosa, mas não absolutamente idêntico, senão obviamente ele teria que ter uma carne que não se sujeita à lei de Deus e nem seria capaz de assim fazer, e etc, e etc, e etc. E quando Ellen White comenta Romanos 8, verso 3, no livro Patriarcas e Profetas, página 373, ela diz que esta questão da lei estar enferma pela carne, o que era impossível lá e que Deus fez enviando seu Filho ao mundo, significa que na natureza pecaminosa o homem não poderia guardar a lei. Aí é o ponto que, obviamente, o homem é impedido de ser perfeito diante da lei de Deus por causa da sua natureza pecaminosa, sua carne pecaminosa. Jesus nunca teve esse problema, ele sempre foi perfeito e etc., demonstrando que ele não tinha a carne pecaminosa, pelo menos não em todos os sentidos do termo, e assim sendo, não podemos equiparar a natureza de Cristo com a nossa natureza para podermos dizer que nós, com a nossa natureza, podemos ser iguais a Jesus. Portanto, permanecem os frutos inevitáveis do pós-lapsarianismo. Você quer ser pós-lapsariano? Você só tem 3 caminhos: se auto-enganar, ser um baita de um hipócrita ou fugir pela tangente para não demonstrar a absoluta falência da sua teoria quando ela for confrontada com a realidade.